Olá, queridos. Vou fazer uma minha, né? Minha Rainha, o título dessa música. É a última faixa do CD Recomeçar. Tanto tempo caminhei sem te conhecer, só te via como alguém que apenas concebeu a Jesus, o Supremo Salvador, que apenas exemplos deixou e como humilde serva expirou. Mas hoje eu sei quem és, mulher, e o que fostes. Teu sim para Deus foi a eterna grandeza. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra, eu também digo bendita és. Ao dizer para Deus, faça a sua vontade, te entregaste para Ele de todo o coração. Tua vida nesta terra não foi excursão, foi a mais dolorosa missão que só tu, mãe, por mim suportou. Mas hoje eu sei quem és, mulher, e o que fostes. Teu sim para Deus foi a tua eterna grandeza. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra, eu também digo bendita és. Te venero, eu te amo, e eternamente, ó Mãe, quero sempre dizer sim em tudo para Deus. Pelo sim que tu deste veio Salvador, que um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Mas hoje eu sei quem és, mulher, eu que fostes. Teu sim para Deus foi a tua eterna grandeza. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra, eu também digo bendita és. Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra. Hoje és venerada na terra, eu também digo bendita és. E esse bendita és, sobretudo, querido, desculpa, tá? Porque a gente passa o tempo sem fazer, a gente fica todo enrolado, né? Eu me enrolo todo. Esse bendita és é bem bíblico, né? Você lembra? Doravante, todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada, de bendita.
todas as gerações me proclamarão de bem-aventurado. Então, aí está uma responsabilidade nossa. Está aí, queridos, quando se diz, doravante todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada, observe que esta expressão, e me proclamarão bem-aventurada, é uma escolha. Ou isso não é Bíblia, não é palavra de Deus? Só é aquilo que queremos que seja a palavra de Deus. Quando se diz Maria, cheia do Espírito Santo, Maria Santíssima, cheia do Espírito Santo, quando ela diz, doravante, todas as gerações me proclamarão de bem-aventurada, aqui estamos nós diante de uma escolha. Nós temos a escolha de chamá-la, de proclamá-la bem-aventurada ou não. É uma escolha. Se você analisar a estrutura bíblica é toda uma escolha. É toda uma palavra de Deus para que seja respondida, para que nós venhamos dar o nosso assentimento. Então, quando nesta canção, eu também digo bendita és, eu fiz uma escolha. E cada um de nós, e há algo interessante, nenhum de nós, ninguém pode escolher por nós. Deus nos fez alguém capaz de escolher, de decidir entre ir pela direita ou pela esquerda. Você lembra daquele momento que os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de gado de Abraão? Estava tendo uma contenda? Abraão disse a Ló, que era seu sobrinho, não haja briga entre nós. Para que briga entre nós? A terra não está diante de nós? Vamos nos separar. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Então é isso, queridos, que eu estava falando, que estava comentando com você no vídeo, penúltimo vídeo. Desde a aurora da humanidade, desde a aurora da história do ser humano, a antropologia bíblica, ela verifica o ser humano como um ser intelectivo, como um ser intelectualizado, um alguém que, embora compartilhe com os irracionais os sentidos orgânicos, embora compartilhemos com os irracionais, com o cachorro, com o gato, com os sentidos orgânicos, contudo, o ser humano aí não para, ele vai além. Ele vai além, queridos, porque enquanto os sentidos percebem os fenômenos individuais da natureza, e percebem de forma isolada, percebem de forma desconexa. O intelecto, ele enxerga o nexo, o vínculo, ou seja, a ligação entre as desconexões existentes, verificadas onde apenas existem os sentidos orgânicos, mas existe a escassez do intelecto. Impera radicalmente a subtração do intelecto. Então a antropologia, ela sempre olhou o ser humano dentro deste prisma. Não esqueça que a antropologia bíblica, ela remonta, ela desenvolve a história do ser humano a partir do conceito de criação no estilo hebraico. Tem muitas mensagens a esse respeito que a gente precisa falar, quem sabe uma hora a gente fale sobre isso.
Porque o ser humano, a antropologia bíblica, ela está dizendo que o ser humano é um ser capaz de relacionar-se com Deus. O ser humano é capaz de escutar Deus, de assimilar, entender o que Deus diz, até porque quando Deus fala, ele fala com clareza absoluta. Essa é uma das razões que, diferente de mim, de você, de nós, que sempre falamos rebuscando e ajeitando as palavras, falando, Deus, ele fala com a humanidade, qualquer que seja o dialeto, qualquer que seja o idioma de um povo, Deus fala com clareza absoluta, com nitidez para que aquele ser humano o entenda. E a partir do claro entendimento que teve da palavra de Deus, da comunicação feita por Deus, Deus é o maior comunicador da história, o ser humano possa tomar uma decisão. O ser humano possa dizer sim ou não. O ser humano possa escolher, eu vou pela direita ou vou pela esquerda. Eu vou seguir ou vou voltar. Então a antropologia está definindo o ser humano como alguém capaz de responder a Deus a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Por isso digo, o ser humano não pode excusar-se, desculpar-se. Eu não compreendi, eu não sabia, porque diante de Deus ninguém é desculpável. Não podemos dar as nossas desculpas, inclusive na dor. Inclusive quando estamos enfrentando as piores dificuldades da nossa vida, as piores dores. Uma das razões que Jesus foi à cruz, queridos, foi exatamente para que ninguém diga, Jesus não sabe o que estou passando. Jesus não sabe a dor que estou enfrentando. Jesus não sabe o que este dia significou para mim. Jesus não sabe a traição que enfrentei. Jesus enfrentou tudo, queridos, ao extremo, para dizer-nos que ele compreende a nossa dor. Então, como dizia a antropologia bíblica, coloca o ser humano capaz de relacionar-se com Deus. Pense, se o presidente das Nações Unidas, ele não conhecer o português, e se eu não conhecer a língua dele, para nós nos comunicarmos, a maior autoridade do mundo, se não conhecermos a língua um do outro, para eu falar com ele e ele comigo, nós precisamos de intérprete. Não é isso? Mas não é o caso com Deus. Deus que está acima de qualquer poder, de qualquer majestade humana, de qualquer regime, seja ele qual for, ele compreende o ser humano. Então, coloquemos aqui, façamos um ponto nisto aqui. Eu sou um ser que entendo a Deus, escuto a Deus, compreendo o que Deus diz e idem Deus em relação a mim. Então, não somos animais irracionais, desprovidos da faculdade intelectiva. Por exemplo, um irracional, ele não vê nenhuma ligação, por exemplo, entre o caroço e o abacate, e menos ainda com o abacateiro. Por quê, queridos? Porque embora ele escute, veja, coma, cheire, ele não possui o dom do intelecto. Diferente de uma criança. Um bebê, queridos, embora não intelectualizado, é intelectualizável. É questão de tempo. Por quê, queridos? Porque esta criança possui o dom do intelecto, coisa que nenhum animal, nenhum filhote de animal possui. Por mais adestrado que seja, e quaisquer que sejam as atividades que um animal faça, que compare-se, que possamos de alguma forma comparar com uma atitude racional,
aquela atitude só é desenvolvida, aquele comportamento só é tomado, aquele ato, sob a regência de um adestrador. Porém, o adestrador, por mais hábil que seja, por mais PhD que seja dentro da sua área, ele jamais conseguirá colocar no filhote de qualquer animal o intelecto, diferente de uma criança. A criança, o bebê, não é intelectualizada. O bebê não é intelectualizado, porém ele é intelectualizável. Diferente do filhote de qualquer animal irracional. Esse animal nunca será intelectualizado, nunca será intelectual, porque não é intelectualizável. Porque não tem o dom do intelecto. Diferente de mim, diferente de você, diferente de todos nós. Por exemplo, queridos, eu estava dizendo, deixa eu tentar lembrar o que eu falei num vídeo anterior. Quando Deus diz, escolhe, pois, a vida. Quando Deus diz, escolhe, pois, a vida. Eu falava, essa frase foi a última que eu falei lá e ela está fresca na minha cabeça. Escolhe, pois, a vida, a bênção, escolhe o bem. Deus está dizendo quem somos. Quando Abraão disse ao seu sobrinho, se escolheres a direita, eu vou para a esquerda, e se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em todos esses momentos e tantos outros, Deus está dizendo quem é o ser humano. Ou seja, a linguagem bíblica está falando com um ser intelectivo. A linguagem bíblica, por exemplo, quando a história da jumenta com Balaão. Não diz lá, não tem um texto que a jumenta falou com Balaão, com um ser intelectivo? Você está observando como é que Deus fala com o homem? A jumenta tinha visto o anjo e o profeta de Deus não tinha visto. Todavia, Deus não deixou Balaão obscurecido. Deus não deixou Balaão no vácuo. Ele falou com o profeta, ainda que por meio da jumenta. Ou seja, a jumenta expressou-se com Balaão para que ele entendesse o que estava acontecendo e visse o que não estava percebendo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus, é bom te dizer que Deus ele não castiga ninguém, né? Somos nós que cavamos o nosso castigo. Somos nós que enfrentamos as consequências das nossas escolhas. Falei em algum momento que o mal eterno, o mal definitivo, que é a morte eterna, ela é precedida pela dor, ela é precedida por uma escolha. Então Deus, ele sempre vem ao nosso encontro para nos alertar, para conversar conosco. Então quando Deus diz, escolhe, pois, a vida, Deus está dizendo, Deus não está falando com um irracional, embora ele consiga se fazer entender pelos irracionais, e não pouco os irracionais entendem melhor a Deus do que nós, que somos racionais. Quando Deus diz escolhe, Deus mais uma vez está dizendo, eu te fiz minha imagem e semelhança. Você é capaz de escolher. Eu já lhe disse, no dia em que comeres, ou em que comerdes, morrerás. O dia que comeres do que estou te proibindo, morrerás. Deus não praticou uma injustiça, queridos. Deus sabia que o ser humano seria tentado gravemente.
Porque o orgulho, a inveja, é pré-ser humano. Ela foi estabelecida, ela deu-se no campo espiritual. No campo espiritual. É um anjo decaído, né? A história vem dessa forma para nós. Um anjo decaído que desobedece, que desrespeita, que se ensoberbece. Então Deus sabia que o ser humano, a sua imagem e semelhança, seria posto à prova, seria tentado, já falei, não por Deus, porque ele não tenta ninguém. As provações às quais Deus nos submete não são tentações, não são tentações. Mas Satanás, ele não vem com apadrinhamento para nós, queridos. Ele vem com a ilusão que seremos iguais a Deus, que vamos nos dar bem, pronto, agora é a minha vez, chegou a minha vez. No meio de tanta injustiça, no meio... Tu é doido, meu irmão. Quantos anos eu trabalhando e lutando e o patrão não me paga direito, não reconhece a minha fidelidade, não reconhece quem eu sou, o que eu faço, chegou a minha vez, é eu, estou junto, vamos lá. E aí a destruição é repentina, inevitável. Então Satanás, ele vem tentando mesmo. Deus, porque sabia disso, Deus logo disse, Deus coloca diante do homem a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, e Deus diz para ele, olha, a tua vida vai ser desse jeito, vai ser uma escolha. Tu precisarás decidir, todo dia, toda hora, todo instante, tu vais precisar tomar decisão. E eu estou te dizendo, toma a melhor decisão para que não morras. Toma a melhor decisão para que não sofra as consequências terríveis das tuas decisões. Deus sabe, queridos, que os ataques que iremos enfrentar e que enfrentamos são terríveis e cruciais e não poucas vezes determinantes para a nossa história, para a história da nossa família. Por isso Josué vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando Deuteronômio 30 vai dizer 15 seguintes, escolhe, pois, a vida, mais uma vez Deus está dizendo, tu és minha imagem e semelhança. Tu podes escolher o bem, tu podes escolher a bênção, tu podes escolher a vida. Tu podes escolher a vida. Segundo, quando eu não quero a bênção. Quando eu não quero a bênção, quando eu não quero o bem, quando eu não quero a justiça, quando eu não quero a misericórdia, quando eu não quero aquilo que Deus propõe diante de mim, e Deus não propõe coisas desagradáveis para nós, os mandamentos de Deus não são pesados. Quando Deus nos propõe, coloca diante de nós, queridos, a sua vontade, não é uma vontade arbitrária, não é uma vontade absurda. Nós até não podemos compreendê-la na sua plenitude naquele instante, como Jesus disse a Pedro lá na hora do lava-pés. O que foi que Pedro disse? Os meus pés tu não lavas. Os meus aqui não. Jesus diz, olha, se eu não lavar os pés, teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que era exagerado, igual muitos de nós, ele disse, bem, então não, só o pé não. Pode jogar água da cabeça com tudo. Disse, não, quem já está lavado, não precisa que seja lavado apenas os pés. E Jesus disse, aquilo que eu faço, vocês não compreenderão agora, mas compreenderão depois. Mas compreenderão depois. Abraão parte para uma terra desconhecida por ele. Deus sabia muito bem para onde ele ia. Aquilo que Jesus diz, o que faço vocês não compreendem agora, mas compreenderão depois. Jesus sabia o que é que depois eles iriam compreender. Então, muitas das vezes, querido, a gente não consegue compreender naquele momento o que Deus está propondo, o que Deus está colocando diante de nós, mas o que Ele está colocando diante de nós, embora naquele momento não compreensível a nós, embora naquele momento o nosso intelecto esteja obscurecido, porque isso acontece diante dos traumas da vida,
Você está achando que a quinta-feira, a sexta-feira não foram dias trágicos para os discípulos de Jesus, queridos? Embora Jesus já tivesse dito há muito tempo que ele ressuscitaria ao terceiro dia, aquilo, queridos, exigia um esforço intelectivo enorme. E mais que isso, depois falarei de uma terceira categoria de ser humano. Precisava, queridos, uma inspiração do alto, uma fé extraordinária, uma fé que removesse a montanha daquelas tristezas, daqueles traumas, tudo que eles viram Jesus enfrentar, aquele que só fazia o bem para o povo, e enfrentar o que enfrentou. Agora, Madalena, eu vi, ele falou comigo, justo você? Hein? Tantas pessoas. Olha aqui, 12 homens que ele escolheu, agora só tinham 11, né? Escolheu a dedo, agora ele vai aparecer para você mesmo, né? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, não foi fácil para eles e não é fácil para nós. Mas quando Deus nos diz hoje, mais uma vez, escolhe, pois, a vida, Deus está, mais uma vez, ratificando e reiterando que eu e você somos a sua imagem e semelhança. E quando nós não queremos escolher o bem, a vida, a verdade, o querer de Deus, mais uma vez nós estamos escolhendo o mal, estamos escolhendo a maldição. Quando, queridos irmãos, nós não queremos, e pior que isso, não apenas quando não queremos, mas quando saímos do patamar do não querer somente e entramos e adentramos no nível maior do não querer. Quando começamos a guerrear contra a igreja de Jesus Cristo, aquela igreja que ele disse, eu a edificarei e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Quando eu quero inventar as minhas desculpas teológicas que não podem ser teológicas, nós podemos querer vazá-la, determinadas desculpas, dizendo que estamos amparando-a, solidificando-a em determinada referência bíblica. Mas não é. Quando eu não quero, quando eu guerreio contra a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus ela não vem começar no século XVI. A igreja de Jesus ela está fincada e firmada no tempo, no espaço. Ela tem uma cronologia muito, muito concreta. Ela não tem vazios. Repito-me, mesmo em meio às sombras, a igreja ali estava. Então, quando eu simplesmente não quero, uma coisa é eu não querer aceitar a igreja de Jesus. Outra coisa é eu sair do patamar do não querer e eu subo mais um degrau, um nível, para perseguir, para rechaçar, para macular, para ridicularizar a igreja de Jesus, queridos. Eu estou escolhendo o mal. Estou escolhendo a maldição, estou escolhendo a morte, porque não estou querendo acatar e apenas eu não quero escolher, eu não quero aceitar, mas estou perseguindo uma verdade. Então, quando não quero aceitar a verdade, na sua essência, na sua etimologia, na sua semântica, estou escolhendo a maldição, estou escolhendo o mal, estou escolhendo a morte. Quando eu não quero, queridos, quando eu ignoro Maria Santíssima, quando ignoro os santos e santas, quando ignoro a essencialidade, a essência da fé cristã que Jesus deixou sob o fundamento dos apóstolos, por eles reiterados, queridos irmãos, não tenha dúvida, estou escolhendo o mal. Estou fazendo uma má escolha. E essa escolha pode levar-me a um mal definitivo, a uma separação definitiva da luz, do bem, da bênção, da vida.
E muitas são as pessoas, queridos, que, perdão, não tem o objetivo de ofender ninguém, mas quando a gente vê determinadas pessoas falarem as piores asneiras contra Maria Santíssima, essas pessoas só podem estar escolhendo a maldição, o mal. E Satanás é tão sujo, que ele cega as pessoas de uma tal forma que elas pensam que estão na mais pura verdade, levantando-se contra a obra rara de Deus, que Deus escolheu como seu tabernáculo, como sua morada. Queridos, se São Paulo diz mais tarde que nós somos templo do Espírito Santo, o que dizer de Maria Santíssima? O que dizer de Maria Santíssima? Que templo do Espírito Santo foi ela? Que templo do Espírito Santo? Que sacrário vivo foi ela? Então, queridos, quando a gente rechaça, quando a gente persegue, quando a gente se deixa invadir por uma força negativa, porque se tem alguém que tem ódio mortal de Maria Santíssima, é Satanás, o dragão, a antiga serpente, que luta contra a mulher e contra o filho da mulher. Maria é esta mulher, Maria Santíssima é esta mulher por excelência, da qual surge a igreja. Ela é o exemplo de igreja, tudo aquilo que a igreja vem a ser, em termos de pureza, de santidade, de beleza, deve-se a Maria Santíssima. Então ela é a mulher por excelência, da qual nasce o filho que regerá todas as nações. Então, se há alguém que tem ódio mortal de Maria Santíssima, é o demônio, é Satanás. E quando um cristão, apropriado da Bíblia, apropriado das Sagradas Escrituras, apropriado da sua fé e de determinados ensinamentos que recebe, volta-se contra essa obra-prima de Deus, Maria Santíssima, a montanha de Deus por excelência, esta pessoa está escolhendo o mal, esta pessoa está escolhendo a maldição, esta pessoa está escolhendo o mal definitivo, a separação definitiva de Deus, e é preciso arrepender-se. É preciso conversão, queridos. Precisamos, quem somos nós para não querer aquilo que Deus quis, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determinou? Quem somos nós para irmos contra o querer de Deus? Mãe, rainha, foste mãe vencedora da guerra, hoje és venerada na terra. Eu também digo bendita és. Não esqueçamos, eu e você e eu, somos seres intelectivos. Não somos seres irracionais. Somos seres intelectivos e um dia Deus vai querer que demos conta diante dele dessa faculdade intelectiva que ele nos deu, para escolher a bênção, para escolhermos o bem, para escolhermos a vida, mas, infelizmente, não o quisemos. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.